E a boa notícia, novamente, é que talvez seja o único câncer, ou um dos poucos, que é 100% prevenível. Basta se fazer o exame de prevenção, o teste de Papa Nicolau. Tá? Sempre quando detectado precocemente, em condições pré-cancerosas, a gente consegue 100% de cura das mulheres. Quem são as pessoas afetadas pelo câncer de colo uterino? Todos nós. Basta pensar na mãe, na filha, na esposa. Então, os homens, eles também têm que estar atentos e chamar a atenção da sua parceira, da sua mãe, para que elas façam um exame preventivo. Como que você pode se prevenir? Basta fazer o exame, o teste de Papa Nicolau, tá bom? Eu vou falar um pouquinho agora da história do Dr. George Papa Nicolau. Esse pesquisador, na verdade, ele nasceu no dia 13 de maio de 1883. Hoje seria o aniversário de 127 anos do Dr. Papa Nicolau, se ele estivesse vivo. Ele é grego. Ele se graduou em medicina em 1904, ainda no comecinho do século. Mudou para os Estados Unidos e virou professor da Universidade de Cornell, onde ele começou os primeiros estudos a respeito da citologia cérvico-vaginal. Isso começou lá mais ou menos para a década de 20, então, onde ele começou os primeiros estudos, ainda eram estudos experimentais, não eram estudos em humanos. E mais ou menos no ano de 1943 foi quando ele publicou os seus achados e que nasceu então o teste de Papa Nicolau. Ele percebeu que ele conseguia enxergar uma correlação entre as células alteradas que ele obtinha a partir de uma coleta e da presença de câncer ou não nas mulheres. Tá? No começo, como toda tecnologia nova, como todo novo teste, isso é sempre olhado com um pouco de descrença, demora um tempo para que as pessoas confirmem os achados dele. Esse é o artigo que foi publicado no Yale Journal of Biology and Medicine, em 1943, e desde mais ou menos da época da Segunda Guerra Mundial, que o teste de Papa Nicolau, esse mesmo teste que em muitos locais ainda se faz hoje, tem sido usado como um método de prevenção para câncer de colo uterino em todo o mundo. O Papa Nicolau se tornou uma notoriedade, é um pesquisador muito renomado, ganhou diversos prêmios. A prova disso é que ele tem a foto dele em cédulas de dinheiro lá da Grécia, diversos selos postais. Ele realmente é um cientista muito renomado e conhecido em todo o mundo. E com esse teste que o Papa Nicolau desenvolveu, ele conseguiu diminuir a morte por câncer, por exemplo, nos Estados Unidos, em 70%. Então a incidência dessa doença diminuiu drasticamente graças a um exame que conseguia perceber se a mulher tinha algum problema ou não, e a partir daí ela ia ser tratada. Hoje, essa incidência, ela continua uma reta aqui, ela continua em patamares, a partir de um determinado momento ela não continuou diminuindo. Como que é feito o teste de Papa Nicolau convencional? Então, o médico, no caso ginecologista em geral, usa um espéculo, ele vai introduzir uma espátula e recolher células daquela região ectocervical, daquela região externa do útero. Vai colocar sobre uma lâmina de vidro. Depois ele vai pegar uma escovinha endocervical e retirar as células da região da endocérvix aqui do colo uterino e também passar sobre uma lâmina de vidro. Essa lâmina vai ser fixada, em geral hoje em dia isso é feito com um spray, e depois ela vai passar por uma série de corantes para que as células fiquem visíveis ao olho do citotécnico e do patologista. Tá? Essa lâmina aqui é um exemplo de um esfregaço convencional, preparado pelo método de Papa Nicolau convencional, e isso daqui vai ser olhado ao microscópio, onde o resultado é mais ou menos esse. Então aqui nós temos diversas células que vão ser observadas pelo patologista, pelo citotécnico, e ele vai buscar características malignas nessa célula, vai buscar alterações. Então ele conhece o padrão normal, a partir desse padrão normal ele vai tentar identificar alguma alteração e tentar diagnosticar se essa mulher tem ou não algum tipo de lesão ou um câncer. Aquele exame ele é feito da mesma forma desde o descobrimento, desde a década de 40, lá pelo Papa Nicolau. Hoje, existem soluções que acabam com alguns problemas da técnica. O conceito é exatamente o mesmo, a ideia é exatamente a mesma, é poder olhar na lâmina para a célula e tentar entender se essa mulher tem ou não uma alteração, mas o método pelo qual nós chegamos à lâmina é diferente e acaba com alguns problemas, como por exemplo aquelas diversas etapas de coleta. Hoje em dia existe uma tecnologia que chama Papa Nicolau em meio líquido, no nosso caso aqui é o BD SurePath. Com esse método também
se coloca o espéculo na vagina da paciente e com a escova, que agora é uma única escova, faça a coleta ao mesmo tempo, tanto da região da ectocervix como da endocervix uterina. Essa lâmina vai ser, essa escova vai ser destacada a cabeça da escova dentro de um frasco. Esse frasco vai ser enviado para o laboratório e no laboratório um equipamento vai processar essa amostra de maneira automatizada. Então, só pela mudança do processo nós ganhamos em performance. Nós ganhamos em agilidade no processo, nós ganhamos em padrão na amostra, porque no método convencional, como eu mostrei para vocês, imagina a coloração. Isso é feito manualmente, por exemplo. Então eu pego essa lâmina e manualmente passo por diversos corantes. Se sou eu que faço, sai de um jeito. Se é o João, sai de outro. Então com esse tipo de equipamento, a gente acaba com esse problema. Além disso, você garante que toda aquela amostra que está sendo coletada é enviada para o laboratório. Então, infelizmente, no teste de Papa Nicolau convencional, a grande parte da amostra que foi coletada fica na espátula e que vai para o lixo do consultório. Então, tem trabalhos que mostram que cerca de 70% da amostra continua na espátula. Com esse tipo de metodologia, onde a gente descarta a cabeça da escova dentro deste meio líquido que vai para o laboratório, a gente garante que tudo aquilo que foi coletado está sendo enviado para o laboratório. E o resultado é uma lâmina como essa. Então, ela é muito mais simples de se fazer a leitura, as células estão dispostas aqui de maneira randômica, então tem algumas vantagens. Além disso, é possível, a partir de uma única coleta, se fazer vários exames. Então, além da citologia cervicovaginal, além do exame de Papa Nicolau, nós podemos, por exemplo, fazer outros testes. Testes moleculares, como o que o Dr. Ismael vai falar daqui a pouco.